Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E dando seguimento aos direitos trabalhistas dos bancários, vamos iniciar falando agora sobre o desvio e acúmulo de função. Qual é a diferença entre essas duas nomenclaturas ou essas duas modalidades? Vamos lá então. O desvio de função, ele se caracteriza, ele se evidencia quando um empregado que é contratado para cumprir uma função para realizar certas atividades e certas tarefas desta função. Só que na realidade, ele não exerce essas tarefas. Ele cumpre outras atividades que correspondem a uma outra função, normalmente com maior complexidade ou então que ocupe um cargo hierarquicamente superior. Pode ser uma pequena coisa, tá? Mas que normalmente é isso que acontece. Então, o empregado ele é registrado para cumprir uma função, mas ele cumpre outra função. Isso assim se caracteriza o desvio funcional. Por exemplo, um empregado bancário que é contratado para ser analista de crédito, mas lá na frente, ou na realidade, ele cumpre um cargo de gerência, ou então de fiscalização, enfim, que é diferente daquele o qual ele foi contratado. Já o acúmulo de função, o empregado ele realiza aquelas atividades que ele foi contratado para realizar, certo? Então aquela função A, ele cumpre aquela função. Só que com atividades complementares de uma outra função, esse empregado também realiza. Então aqui estamos falando de uma pessoa que realiza duas ou mais funções a depender do caso. Já no desvio funcional, ou seja, o desvio de função, são devidas diferenças salariais, que correspondem àquela função de maior complexidade ou então que tem um cargo hierarquicamente superior. Já no acúmulo de função, a jurisprudência tem adotado o compreendimento de que é devido ao trabalhador um plus salarial. Beleza? Aí vai depender do caso e da complexidade da situação que está sendo ali lidada. Beleza? E agora vamos falar de um outro tema que é muito recorrente na Justiça do Trabalho quando falamos nos direitos trabalhistas dos bancários, que é a equiparação salarial. A equiparação salarial ela é um direito assegurado a todos os trabalhadores para que não haja diferença de salário ou remuneração entre pessoas que ocupam o mesmo cargo ou a mesma função. Só que temos alguns requisitos que devem ser observados a fim de verificar a observância da equiparação salarial. Vamos lá então. De acordo com a CLT, especificamente no artigo 461, temos 4 requisitos para a equiparação salarial. Primeiro, que estas pessoas realizem suas atividades ou prestem serviços para o mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Porque é muito comum, temos empresas grandes que têm várias filiais. Então, além de prestar serviços para o mesmo empregador, que seja também no mesmo estabelecimento empresarial. Segundo requisito, que estas pessoas realizem suas tarefas, as suas atividades com a mesma produtividade e perfeição técnica. Ou seja, não pode haver diferença entre as suas atividades, entre a quantidade de entrega dos serviços, entre as suas responsabilidades e tudo mais. Beleza? Terceiro requisito, que o tempo de serviço para o mesmo empregador seja inferior a 4 anos. E quarto requisito, que a diferença de tempo na função, agora estamos falando na função, tá bom? A diferença de tempo na função seja inferior a 2 anos. E quando o bancário substitui um outro bancário que tem um salário maior? Como é que fica a remuneração? Então, o Tribunal Superior do Trabalho já sedimentou o entendimento que quando há uma substituição que não tenha caráter meramente eventual, é devido o mesmo salário para aquela pessoa que substituiu. E aqui estamos falando de uma substituição que não é meramente eventual, ou seja, não estamos falando de uma substituição de um dia, 2 dias, estamos tratando de uma seguinte hipótese, por exemplo, de uma pessoa que sai de férias. Aí o colega de trabalho substitui este bancário que saiu de férias e vai receber o mesmo salário
daquela pessoa. Legal? Então estamos falando de um período maior de afastamento, né, no caso de substituição. Legal? Então pode ser de férias, ou então essa pessoa saiu por afastamento e por aí vai. Tá bom? Próximo tópico. Adicional de periculosidade. Pois é, o adicional de periculosidade pode ser devido ao trabalhador bancário. E quando é que isso ocorre? Vamos verificar uma situação exemplificativa em que um trabalhador bancário, ele realiza suas atividades, o local de trabalho fica em um edifício em que neste edifício existem tanques para armazenamento de líquidos inflamáveis, por exemplo, óleo diesel. E neste caso, o TST já sedimentou o entendimento que, nos casos em que há a realização de atividades por um empregado em um edifício que tem tanques para armazenamento de líquidos inflamáveis, é devido o adicional de periculosidade por ser considerada área de risco toda a parte interna daquele edifício. Legal? E o que é e quanto é o adicional de periculosidade? Corresponde a 30% do salário base do trabalhador. Então vamos supor que um trabalhador bancário receba um salário de R$ 5.000, com um adicional de periculosidade corresponde a 30% de 5.000, que aí encontraríamos o valor de R$ 1.500, que vai somar com o salário. Então ficaria o total de R$ 5.000, que é o salário, mais R$ 1.500, que é de 30%, correspondente ao adicional de periculosidade, e juntando os dois, encontra o valor de R$ 6.500. Vale dizer que tem reflexo em todas as demais verbas trabalhistas. Beleza? São essas as considerações a respeito de outros direitos trabalhistas dos bancários que eu quero apresentar neste vídeo. Em um próximo vídeo vamos tratar de outros, como, por exemplo, indenização por dano moral, vamos falar sobre assédio moral, cobranças de metas excessivas e tudo mais. Beleza? Vejo você então no próximo vídeo. Até mais!